Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Vamos estabelecer logo de início o tema do programa de hoje. A cada programa eu procuro desenvolver um assunto baseado num texto bíblico para que você possa viver um tempo especial de bênçãos e vitórias na presença de Deus. Joga o texto aí na tela, o texto de hoje é Efésios capítulo 6, versículo 4. Leia comigo, está escrito assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina e admoestação do Senhor. Este é um tema importante que nós precisamos pensar nele. Relacionamento entre pais e filhos. Às vezes nós falamos dos filhos com os pais. E vamos inverter hoje. Vamos falar dos pais com os filhos. Os pais têm o privilégio de criar filhos e lançá-los para o mundo, lançá-los para a vida, lançá-los para que eles sejam alguém ilustre, importante e possam contribuir para o bem-estar do seu próximo. É o que normalmente cada pai pensa, cada mãe pensa em relação aos seus filhos. O salmista diz que os filhos são como uma flecha que estão no arco e nós, os pais, estamos lançando-os para o mundo. Aí você, que eu seguro o arco, é que vai direcionar o rumo da flecha. Para que esses filhos possam, na vida, seguirem um rumo bom, onde eles possam dar frutos e frutos que possam ser comemorados como sucesso, conquistas, alegrias e bem-estar e coisas assim, nós precisamos prepará-los enquanto eles estão debaixo da nossa tutela ou debaixo da nossa orientação. O texto bíblico fala muito de doutrina. Doutrina. Doutrina não é algo que você impõe. Doutrina é algo que você convive. Obedecendo uma doutrina, mostrando para o filho que aquilo é melhor, isso no dia a dia. Doutrina, repetindo, não é algo que se impõe, de só você tem que fazer isso. Não é só por aí. Uma doutrina você vive, dando o exemplo de como obedecer aquela doutrina e vai conduzindo o filho para que ele possa ver o pai, a mãe, seguindo aquele mesmo ritmo, ou aquela mesma orientação que a doutrina traz. Então, é muito importante que os pais sirvam de exemplo na formação dos seus filhos. Exemplos importantes de comportamento perante leis, perante valores e princípios, perante pessoas no relacionamento do dia a dia, na observação de todos os preceitos importantes que marcam a convivência entre as pessoas. Se o pai é aquele pai estúpido que briga com todos, fatalmente o filho vai assimilar o mesmo. E vai pensar que a vida é assim, tem que brigar com todos mesmo. Se o pai dá um bom exemplo no relacionamento com as pessoas, trata bem as pessoas, é educado, cortês, o filho também vai seguir o mesmo exemplo. Porque na Bíblia está escrito que a criança aprende, quando criança, quando cresce, não desvia dela, daquilo que aprendeu. Então, é sempre importante. Então, olha, no programa de hoje eu quero falar com você sobre este assunto. É claro que eu vou ter outros assuntos inseridos no transcorrer do programa, mas eu quero compartilhar com você esta meditação sobre relacionamento em pais e filhos. Pais e filhos. Como você está perante os seus filhos? Que imagem os seus filhos têm de você? Que conceito eles têm de você? Que nota eles dão para o seu papel de pai ou de mãe? É importante nós sabermos isso, porque assim como existem pesquisas de opiniões públicas para ver o que as pessoas lá fora pensam de alguém que está aí pleiteando ou mesmo exercendo uma função importante, eu digo que a função de ser pai, ser mãe, é mais importante do que qualquer outra função que você pudesse exercer na vida.
A Bíblia chega a dizer que não adianta ganhar o mundo e perder aqueles que estão junto de nós. Então, veja, às vezes as pessoas levam todo o seu tempo, concentram toda a sua atenção, concentra toda a sua inteligência, concentra todos os seus objetivos para conquistar o mundo e esquece daqueles que estão debaixo da sua orientação e procurando aprender como deve ser a vida. Porque muitas empresas sofrem no processo da continuidade e quando os fundadores delas morrem, os filhos não dão conta de tocar a empresa para frente. E as empresas muitas vezes sofrem essa descontinuidade porque há problema, há conflito, há dificuldade, porque os pais concentraram todo o esforço para montar uma empresa, mas esqueceram que os filhos deveriam estar juntos, participar juntos, viver juntos, para que, crescendo, pudessem um dia ser o sucessor e imprimir um ritmo ainda, talvez até melhor, para que a empresa pudesse crescer e crescer e crescer. Então veja, pais e filhos, é importante pensarmos neste assunto, muito importante pensarmos neste assunto. Eu vou dar um intervalozinho para falar de outros assuntos e volto com você neste assunto entre pais e filhos. Fique atento, fique ligado, não saia daí. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira eu vou pedir a Deus para abençoar todas as pessoas que contribuem com o programa. Eu chamo estas pessoas de evangelistas associadas, porque são pessoas que se associam a mim para juntos cumprirmos esta missão, que é minha, mas é de todos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que faço nesse programa é pregar o evangelho de Cristo, o evangelho que transforma, o evangelho que renova, o evangelho que abençoa, o evangelho que fortalece, o evangelho que proporciona bênçãos, vitórias importantes na vida de cada um. A segunda oração que faço no programa, eu faço 2 orações, e a segunda é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou orar pedindo a Deus para operar milagres, para abençoar cada pessoa, para que aquilo que cada um busca possa ser alcançado. Eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem aqui para mim durante o programa e você pode colocar o seu nome e quantos nomes quiser no altar da intercessão. Veja aí na tela, tem 2 telefones. O primeiro é o nosso WhatsApp, o segundo é o fixo. Você escolhe, se quiser mandar pelo WhatsApp, faz uma mensagem por escrito e manda para mim com os nomes. Se quiser ser pelo telefone, você liga, meu pessoal vai atender e desta forma eu vou orar apresentando todos diante de Deus. E se você quer, inclusive, ser um evangelista associado, contribuir com o programa, você tem esses 2 caminhos. Ou passa uma mensagem pelo WhatsApp, ou telefona e diz para o meu pessoal que você também quer ajudar a fazer esta obra, que é uma obra de fé, uma obra importante. Deus vai recompensar a cada um. Oremos então. Senhor, diante de Ti, eu apresento agora todas estas pessoas que contribuem com o programa. São pessoas que têm aberto os corações para me ajudarem nesta obra, que é a obra de proclamação do Teu Evangelho, de proclamação das bênçãos do Senhor na vida de muitas pessoas. Pai, recompensa estes Teus filhos, faça com que eles possam viver um tempo especial de refrigério, de prosperidade, de bênçãos, de vitórias, de grandes colheitas. Abençoa a todos e eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você que ainda não está adicionado no nosso WhatsApp para fazer isso. Veja esse número que tem aí na tela. É o 629-9444-3131. Esse é o nosso WhatsApp. Como fazer para estar adicionado, eu poder mandar mensagens para você, inclusive o link para você assistir o programa pelo WhatsApp. É só você, primeiro, vai lá na sua lista de contatos e inclui o Falando ao Coração. Põe esse número. Aí você vai no WhatsApp e puxa o Falando ao Coração. E aí você manda um oi para nós. Fazendo isso, nós te adicionamos e
e você passa a receber diariamente comunicações importantes do Falando ao Coração. Não vou ficar o dia inteiro mandando coisas para você não, porque senão inquieta você e enche a sua caixa de mensagens aí. Então vou mandar diariamente, no máximo, 2 coisas. Às vezes uma oração e às vezes o link do programa para você, no horário do programa, porque eu estou em 3 horários diferentes, 5h30 da manhã, 7h30 e 9 horas, tudo na parte da manhã. E aí você tem a oportunidade de assistir o programa nos horários que eu citei aí, ou então em outros horários. Você entra no link que vai aparecer no seu WhatsApp e você assiste o programa, estará sempre à sua disposição para você ser ricamente abençoado por Deus. Deus tem grandes obras para fazer na sua vida. Vou esperar o seu oi para que nós possamos te adicionar e você desfrutar destas bênçãos que nós queremos enviar para você a cada dia. Quero convidar você para, neste final de semana, estar conosco aqui na Betel. 10 da manhã e 7 da noite, 2 cultos abençoados neste próximo domingo. Culto de Santa Ceia, inclusive, para você viver momentos de comunhão, de alegria e de grandes bênçãos na sua vida. Nossa sede está na Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. Importante você estar conosco. T3 com a T8. A T8 é aquela que sai lá do Extra e atravessa o Bueno e vai para o Jardim América fora. E é nessa esquina que nós estamos, T8 com a T3. Eu quero receber você ou domingo pela manhã, 10 horas, ou domingo à noite, 19 horas, 7 da noite, para juntos vivermos momentos intensos e maravilhosos na presença de Deus. Deus tem algo forte, algo precioso, algo glorioso, algo importante. Você não pode ficar fora deste mover. Falando ao Coração tem sido uma fonte de bênçãos na vida de muitas pessoas. Eu quero mandar um abraço especial para o nosso telespectador da cidade de Senador Canedo, que é o Vando Cerqueira dos Santos. Um abraço para você, Vando. Obrigado por sintonizar o Falando ao Coração. Obrigado por ser um parceiro importante nesta obra e que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você e que você seja sempre essa pessoa que divulga o Falando ao Coração e que vive conosco nesta obra de fé, de alegria e de muita comunhão. A mensagem de hoje traz uma importante reflexão sobre pais e filhos. Joga o texto aí na tela, o texto de hoje é Efésios capítulo 6, versículo 4. Leia comigo, está escrito assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como os pais devem fazer em relação aos seus filhos? Os pais precisam primeiro ter no coração uma doutrina. Eu não falo de doutrina filosófica, apesar de que os pais podem ter essa doutrina também, desde que elas não firam os princípios importantes, extraídos e orientados pela Bíblia Sagrada. Os pais podem ter uma doutrina em que ele possa estabelecer como prática de vida, mas principalmente os pais precisam ter um conhecimento sobre Deus e as doutrinas relacionadas com a vida espiritual. Todos nós sabemos que somos uma parte corpo, outra parte espírito. O corpo recebe na sua intelectualidade o conhecimento da vida através de escolas, observações, conversações, compartilhamentos e assim por diante. Mas o nosso corpo espiritual se alimenta de coisas espirituais, coisas de Deus. E os filhos crescem pensando que a vida é só o corpo, porque é o que eles veem, é o que eles vivem. Aí os pais que já têm uma experiência maior precisam estar imbuídos dos propósitos importantes da vida, extraídos das doutrinas cristãs, para transmitir aos filhos, para dizer para eles, olha, assim como você tem um corpo que é tocável, você também tem um corpo que não é visto, mas é um corpo espiritual. Deus criou o ser humano e fez dele corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte que nasce, cresce e morre. Mas e o espírito? Esse nunca morre. Mas enquanto estamos no corpo, nós precisamos edificar o espírito, para que ele possa ser espiritualmente vencedor, forte. E aí a Bíblia chama de doutrinamento cristão,
o doutrinamento bíblico, doutrinamento espiritual, coerente com aquele que é o Criador, o Deus Senhor dos céus e da terra. Quando o pai ou a mãe, ou os dois juntos, entendem isso, eles vivem sempre conduzindo os filhos para que eles possam assimilar estas doutrinas, viver estas doutrinas e desfrutar dessas coisas importantes na vida. Então é muito importante nós estarmos atentos a esse detalhe maravilhoso da vida. Eu tenho aqui 2 testemunhos e estes 2 testemunhos trazem relatos importantes daquilo que Deus tem feito na vida de diferentes pessoas. O primeiro é de Melinda Jardim, de Goiânia. A Melinda conta que o seu filho, o Gabriel, começou a passar mal um certo dia e foi levado ao médico, que imediatamente pediu uma série de exames. A notícia não foi boa. A suspeita é que o filho poderia ser portador de leucemia. Isso sabem que é muito grave. O mundo da nossa irmã, diz ela, desabou. Novos exames foram solicitados e a angústia continuava muito grande. A mãe da nossa irmã, Jacira, já conhecia o programa Falando ao Coração. Imediatamente ligou na central de atendimento do programa e pediu para incluir o nome do seu neto, o Gabriel, no altar da intercessão. No momento do programa, a avó clamava a Deus para agir na vida do neto. A Melinda também começou a clamar pela vida do filho, crendo que a situação poderia ser revertida, a cura poderia ser alcançada. Foram dias de muita angústia e também de muita oração. No dia em que saíram os resultados suplementares dos exames, o nome do Senhor Jesus foi glorificado e honrado. Um grande milagre aconteceu, pois os exames não confirmaram o primeiro diagnóstico. Olha só, não havia mais aquele diagnóstico terrível da leucemia. O Gabriel estava curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aquela tristeza que tinha invadido os corações da mãe, da avó e dos demais familiares foi embora. E agora é só alegria e gratidão a Deus, em primeiro lugar, pelas grandes bênçãos alcançadas e também agradecem ao pastor Gentil pelas orações de fé feitas diariamente no programa Falando ao Coração, no momento do altar da intercessão. Esse é o testemunho da Melinda Jardim, aqui de Goiânia. Nós servimos a um Deus que cura. Nós servimos a um Deus que opera milagres. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que não conhece impossíveis. Nós servimos um Deus que quer operar na sua vida, quer operar milagres na vida de pessoas ligadas a você. Por isso nós temos o altar da intercessão para orarmos juntos e cremos no milagre, na bênção e na vitória. Vá se preparando aí, no finalzinho do programa eu vou orar. Oração rápida, mas oração de fé. Oração onde Deus tem confirmado e os mais diferentes milagres têm sido operados. Vamos para mais um testemunho. Maria das Graças Andrade, de Goiânia. A Maria das Graças nos relata que o seu esposo, o José Aurélio, sofreu um acidente de trabalho. Ele caiu de um andaime e machucou-se bastante. Nossa irmã começou a clamar a Deus para que o livrasse da dor, restaurando a sua saúde. Enquanto o esposo estava internado, a Maria das Graças intercedia a Deus diariamente a seu favor. Uma semana após o acidente, o esposo já estava em casa em plena recuperação. Nossa irmã, agradecida, se apresenta com esse testemunho, dizendo que Deus foi quem agiu com um cuidado importante com seu esposo. E ela aproveita para agradecer também a mim, pastor Gentil, pelas orações feitas diariamente no altar da intercessão. O propósito do programa é esse, é alertar você sobre os perigos iminentes da vida quando você não segue
os preceitos bíblicos. Importante você observar estes preceitos, porque eles existem para que você possa conhecer mais a Deus e encaminhar a sua vida no caminho da bênção, no caminho do sucesso, no caminho da felicidade, no caminho da vida eterna, no caminho que é Cristo Jesus. E também, nosso propósito é levar o Evangelho de Cristo aos corações, para despertar as pessoas a deixar o seu mundo de religião, deixar o seu mundo de filosofia, deixar o seu mundo de teorias humanas e virem para Cristo e servir a Cristo, porque é mais do que religião, é mais do que filosofia, é mais do que teoria. Servir a Cristo é uma prática importante que deve acontecer na nossa vida cada dia. Eu li com você o testemunho da Maria das Graças Andrade de Goiânia e é um prazer para mim, ao receber estes testemunhos, compartilhá-los com vocês aqui, porque ao fazer isso eu estou levando vocês a crerem, confiarem e a buscar a Deus de todo o coração e servir a Deus com alegria. Que bênção que é poder andar com Cristo. Andando com Cristo, somos felizes. Andando com Cristo, somos vitoriosos. Andando com Cristo, somos mais do que vencedores. O assunto de hoje é relacionamento entre pais e filhos. Joga o texto aí na tela, o texto de hoje é Efésios capítulo 6, versículo 4. Leia comigo, está escrito assim. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muito importante nós observarmos isso. E os pais, nessa aplicação da doutrina, o faz naturalmente. Como? Vivendo. Você não adianta só dizer para o filho, eu estou preocupado com você. Você tem que demonstrar isso na prática. Não adianta dizer para o filho, eu te amo, meu filho. Isso é bom quando diz, mas não adianta só dizer, tem que viver isso na prática. Não adianta dizer para o filho, ó, meu filho, o caminho é esse, se você tem outro caminho. Ou seja, alguns pais querem que os filhos andem no caminho certo, mas eles andam no caminho errado. E saiba você que o exemplo exerce uma influência enorme na formação da intelectualidade dos filhos. Então é muito importante. O exemplo arrasta conceitos importantes para que a pessoa, agregando esses conceitos na sua vida, possam praticá-los naturalmente. Para que um pai, uma mãe possa conduzir os filhos na doutrina cristã, precisa viver esta doutrina, precisa viver tudo isso. Quando o pai diz que ama, precisa viver mostrando que ama. Quando o pai diz que está preocupado, precisa viver mostrando esta preocupação, porque do contrário, eles nem vão valorizar as palavras. As palavras precisam ser coerentes com as nossas ações. Um dia, numa escola, uma professora ali conduzindo a escola, a reunião de pais, que fazia periodicamente, ela ouviu um relato de um pai. Quando ela disse que os pais tinham que acompanhar os filhos, tinham que demonstrar preocupação com os filhos, naturalmente se fala isso nas escolas. Aí aquele pai levantou e disse, olha professora, eu quero dizer uma experiência pessoal minha para a senhora em relação aos filhos. E ele relatou para todos que estavam ali ouvirem. Ele disse, olha, eu sou um homem que trabalha muito, saio de casa de madrugada e normalmente os meus filhos ainda estão dormindo. Volto à noite e quando eu chego, na maioria das vezes, eles já estão dormindo também. Então, eu acabo convivendo com eles no final de semana, num feriado, porque durante a semana essa correria toda. Mas ele disse, mas eu deixo uma marca para os meus filhos da minha preocupação com eles, do meu amor para com eles, da minha atenção para com eles. Todos os dias, quando eu vou sair pela madrugada, eu entro no quarto deles e um por um eu abençoo. Eu digo palavras, mesmo com a voz bem baixa para não acordá-los, pedindo a Deus para abençoá-los. E para que eles saibam que eu estive no quarto deles, eu vou na ponta do lençol e dou um nó. Dou um nó na ponta do lençol. Os filhos, quando acordam, a primeira coisa que eles fazem é puxar o lençol e ver que tem um nó. Então eles dizem assim, meu pai esteve aqui. Cada um diz, meu pai esteve aqui comigo.
E assim eu acompanho os meus filhos, dando provas de que eu estou presente na vida deles, apesar da necessidade de estar ausente pelo trabalho. E isso emocionou todas as pessoas que ali estavam, porque aquele pai deu um exemplo, uma prática importante que contribuía para o bem-estar dos filhos. Vós, pais, devem acompanhar os filhos em tudo, devem amar aos filhos com um amor verdadeiro e genuíno, devem aplicar na vida dos filhos uma doutrina, a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo, a doutrina do Criador. Como? Vivendo esta doutrina e deixando que os filhos vejam nos pais um exemplo importante a ser seguido, para que eles possam crescer e nunca esquecer destes segredos e exemplos e possam também serem portadores de conceitos importantes e de uma doutrina segura, preciosa e gloriosa no viver. Deus abençoa você, pai. Deus abençoa você, mãe. Nós aqui da Betel estamos sempre procurando ajudar os pais na criação dos filhos, transmitindo a eles os ensinos importantes da Bíblia. Toda quarta-feira nós temos um curso bíblico de teologia para todas as crianças. Eles reúnem nas salas de acordo com as faixas de idade e nós estamos ensinando a Bíblia para eles. Todo domingo pela manhã no culto das 10 e domingo à noite no culto das 19, nós temos também reuniões para essas crianças, com professores que estão voluntariamente fazendo um trabalho lindo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, você é o convidado para trazer os seus filhos aqui na Betel e nós vamos ajudar você a colocar na mente deles a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina do Criador, para que eles possam viver uma vida melhor, mais abençoada e mais feliz. Oremos juntos. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todos estes nomes e pedir a Tua bênção na vida de todas essas pessoas onde elas estão. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, opera milagres, renova as mentes, faça com que cada um possa entender os conceitos importantes extraídos das doutrinas do cristianismo e que elas possam, ó Pai, viverem dando exemplo aos filhos e a todos que convivem para que vivam assim, testemunhando do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. No nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade. No nome de Jesus eu declaro cura, declaro portas abertas, declaro bênçãos e vitórias na vida de todos os Teus filhos, sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-los pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Receba meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.